Bom dia, amigos. Hoje, 2 de março de 2022, damos continuidade ao nosso ler Forma Ideal de Prazer, com um personagem excepcionalíssimo na manhã de hoje. Vamos falar sobre Machado de Assis, o grande Machado de Assis. Eu tive a alegria e a felicidade na minha juventude de ler muitas obras suas, mesmo porque tenho comentado sobre a bela biblioteca que papai mantinha em nossa casa. E esta coleção de Machado de Assis era uma delas, a coleção completa, encadernada em um material verde escuro com letras douradas. E vez por outra eu entrava no escritório, pegava um volume e ia me degustar. Dom Casmurro, A Mão e a Lua, Esaú e Jacó e tantos outros, inclusive uma obra meio transcendental, vamos dizer assim, porque na época eu não tinha assim muita compreensão sobre essas coisas transcendentais ou mesmo surreais. Eu era muito mocinha, muito jovem. E eu achei fantástico Obras Póstumas de Brás Cubas. E depois, mais tarde, já com a madureza, fui fazer um curso de letras e tive a oportunidade de ler novamente esses dois livros, Obras Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Fizemos trabalhos literários na aula de literatura brasileira. Então, é com muito gosto que hoje trago para nós, para a nossa troca de ideias, um pensamento muito resumido da maravilhosa obra e vida de Machado de Assis. Nasceu no Rio de Janeiro, a 21 de junho de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro, a 29 de setembro de 1908. E teve uma vida grandiosa no sentido literário, porque foi tudo: poeta, romancista, cronista, jornalista, folhetista. Engraçado, naquela época tinha os folhetins, pequenos jornais que saíam com notícias semanais, e crítico literário, enfim, o que mais poderia ter sido Machado de Assis com essa verve, com essa cultura, com essa inteligência? Porque vamos dizer que não são as pessoas abastadas que possuem inteligência ou uma vida grandiosa culturalmente falando. Não é o dinheiro que faz isso. O dinheiro contribui em tudo e é fundamental em nossas vidas. Mas Machado de Assis foi um desses personagens que nasceu de família pobre, mãe lavadeira, de origem portuguesa, e o pai tinha a origem negra. Então, há quem diz, críticos literários que achavam que ele era realmente um negro, outros o consideravam mestiço. E o crítico literário Harold Brown dizia que ele foi o maior escritor, a maior mente literária de todos os tempos da raça negra. Outros falavam, não, ele era mestiço, ele não era totalmente negro. Mas o que isso importa diante da grandeza da sua obra? Não é a cor da pele que diferencia as pessoas, o sangue que diferencia as pessoas, que dá nobreza ao caráter das pessoas. Então, Machado de Assis, por esse aspecto, não precisava nem ser citado. Na minha concepção, pobre concepção de admiradora, de apaixonada mesmo pelos seus livros. E então, os grandes críticos o consideravam, até colocavam no patamar de um Dante, de um Shakespeare, de um Camões, dada a grandeza de sua obra. Então jamais será esquecido Machado de Assis. Suas obras são fantásticas. E um português
impecável, uma linguagem maravilhosa, um vocabulário assim, que a gente lê, degusta, aprende e se desvanece com o conteúdo das suas histórias. O Dom Casmurro deixou muita gente de cabeça quente, entre aspas, né, com a conduta de Betinho e da Capitu, né, personagens importantes do Dom Casmurro. Então, já no Obras Póstumas de Brás Cubas conta a sua história depois que morre. Vejam bem, já naquela época, a imaginação e a ideia, o conceito de Machado de Assis, de uma história como essa de Brás Cubas. Então, meus amigos e ouvintes, Helena foi um outro romance belíssimo da Lavra de Machado. E a gente fica assim muito entusiasmada, a gente que gosta dos livros, que ama de paixão os autores que nos induzem a viagem mental quando pegamos uma obra para ler com gosto, com paixão mesmo. Então, com vários amigos próximos, né, assim, e poetas, escritores, fundaram a Academia Brasileira de Letras e ele, unanimemente, foi eleito seu primeiro presidente. Então, é considerada a casa de Machado de Assis. Que nobreza, meus amigos, que coisa maravilhosa. A Academia Brasileira já passou dos 100 anos e está ali com literatos, poetas, escritores de níveis altíssimos, ocupando as suas cadeiras e realizando as suas obras e os seus encontros semanais, porque sabemos que agora na pandemia não sei como está a mesma programação da Academia Brasileira de Letras, mas sempre eles se reúnem no Chá das 5, todas as quintas-feiras. E isso é maravilhoso, porque todas as outras academias do país pautam nesta nossa casa máter do Brasil, mas também nas academias europeias, principalmente a francesa, com um número de cadeiras igualmente numeradas, com seus patronos. Geralmente, a grande maioria, todas essas academias limitam as suas cadeiras em 40 pessoas, 40 patronos. Então, o membro efetivo, quando toma posse numa cadeira numerada dessa, é uma glória. Porque para a pessoa atingir esse nível, principalmente da Academia Brasileira de Letras que nós tivemos aqui do Triângulo Mineiro, o nosso araguarino, Geraldo França de Lima, e o amigo Mário Palmério, daqui do Triângulo Mineiro também, né, que todos os dois ocuparam uma cadeira na Academia Brasileira, e nós ficamos orgulhosos de sermos amigos, companheiros, conterrâneos destes dois literatos, que já nos deixaram, mas a sua obra ficou. Por isso é que somos ou são chamados imortais, porque quando partem fisicamente, a sua obra fica para sempre. Então, imortal. Mas sabemos que a nossa alma é imortal e certamente todos esses que já partiram continuam habitando o invisível. E as suas memórias, as suas almas não perecem, não morrem, e os seus escritos são testemunhos do que realizaram, do que fizeram, do que deixaram para os que ficamos, não é? Então, o que mais a gente poderia dizer de Machado de Assis, pois pelas grandes mentes já foi considerado a maior mente literária dos últimos tempos. Ou, se já foi comparado a um Shakespeare, o que nós poderíamos dizer, né? A não ser glorificar o seu nome, sentirmos-nos
maravilhosamente honrados pela sua nacionalidade, brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa. E isso expandiu pelo mundo, né? Para o mundo, porque suas obras já foram traduzidas e traduzidas para outros idiomas. E que mais? As universidades usando as suas obras para estudos literários, culturais, intelectuais. Isto é maravilhoso. Então, para encerrar as nossas palavras da manhã de hoje sobre o nosso queridíssimo Machado de Assis, queremos dizer ainda que as suas obras que permanecem conosco é de um teor magnífico, extraordinário, que independentemente de qualquer profissão que tenhamos, é glorioso pegarmos um de seus livros e degustar na sua leitura e viajar no seu pensamento. Ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, lugar assim simples naquele tempo do século XIX, né, 1839. Então, ele não teve uma vida tão longa, mas foi o bastante para ele deixar um monumento que deixou. Inúmeros e inúmeros livros compõem a sua coleção. Aqui não citamos todas as suas obras, mas vale a pena buscar, vale a pena pegar a sua obra e ler, pegar a sua biografia e ver toda a grandeza do seu caminhar nessa existência como José Maria Machado de Assis. Louvores e glórias ao seu nome. Muito obrigada e um bom dia a todos.